Olá a todos, meu nome é Fabiane Jesus, sou graduanda de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. O título deste trabalho é o desenvolvimento de novos produtos sob a perspectiva alimentícia, gastronômica e da patentometria. Os outros autores deste trabalho são Caico Damascena, Larissa Marinho, Agnes Alves, Vanessa Silva e Camila Ribeiro. A inovação na área de estudo dos alimentos tem o desenvolvimento de novos produtos que focam na reformulação dos processos tradicionais de produção, buscando diferentes práticas para atender a alta demanda dos consumidores. Dessa forma, um mercado competitivo exige a criação de novos produtos e estratégias inovadoras para poder proteger o conhecimento envolvido nas atividades tecnológicas. Assim, a prospecção tecnológica por meio de patentes é uma forma sistemática de registro de evolução tecnológica envolvendo a coleta, análise e validação de informações. Além disso, são fontes de informações tecnológicas que, a partir das quais é possível identificar os estágios de maturidade de diferentes tecnologias, como elas se encaixam nas necessidades da sociedade, prováveis rotas tecnológicas e as áreas que as empregam, fornecendo assim um direcionamento para novas pesquisas. O objetivo deste trabalho foi analisar o desenvolvimento de novos produtos sob uma perspectiva alimentícia e gastronômica no contexto tecnológico. Em maio de 2022, foi realizada uma pesquisa sobre informações técnicas de patentes utilizando duas fases, a pré-prospectiva e prospectiva. Na fase pré-prospectiva, foi realizada uma pesquisa preliminar sobre o tema para poder traçar os principais conceitos no site de busca Google. Na fase prospectiva, os principais termos foram pesquisados nas bases de dados do SpaceNet do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, sendo encontrados 762 e 185 documentos de patente, respectivamente. Os critérios de exclusão utilizados foram documentos da mesma família e duplicatas. Após análise de elegibilidade, as informações do tipo de patente e grupos inventivos, área de aplicação, evolução anual e distribuição geográfica de 921 documentos de patente foram coletados. Em relação aos resultados de discussão, cerca de 97% dos documentos encontrados foram caracterizados como patentes de invenção, enquanto apenas 3% foram caracterizados como patentes de modelo de utilidade. Esse alto percentual revela que o esforço tecnológico está concentrado na atividade inventiva de produtos inteiramente novos, e não nos já existentes, uma vez que existe uma dificuldade de provar inovação em melhorias de produtos já existentes. 4 grupos inventivos foram distinguidos do total de resultados de ambas as bases de dados. Assim, a maioria dos desenvolvimentos de patente de produtos no setor de alimentos foram para produtos alimentícios ou novos alimentos, com 53% dos documentos. Destacam-se as patentes relacionadas a produtos de origem animal, com 18,9%, e as formulações, com 18,1%. A figura B representa os processos ou técnicas voltados ao desenvolvimento de novos produtos, com 28% de documentos. Dentro desse grupo, destacam-se as patentes de técnicas de processamento de alimentos, com 60%. A figura C representa o desenvolvimento de novas máquinas ou dispositivos e objetos para a indústria alimentícia, com 15% dos documentos, e destacam-se os aparelhos térmicos, com cerca de 25,9%. Cerca de 4% dos documentos da figura D expressam o desenvolvimento de agentes químicos para aplicação nas indústrias alimentícias, onde destacam-se os conservantes e agentes de limpeza, com 32,5%. Assim, os 4 grupos inventivos permeiam a indústria de alimentos, sejam direta ou indiretamente. Na área de aplicação dos produtos desenvolvidos, o setor que teve a maior contribuição de documentos de patente no SpaceNet e INPE foi a indústria alimentícia, com 75% e 72%, respectivamente, o que indica um ponto significativo para a inovação em propriedade intelectual. Em relação à evolução anual, pode ser observado que a atividade de patenteamento foi iniciada em 1915 e cresceu a partir de 1981. Isso pode estar relacionado ao maior incentivo dos governos nesse tipo de publicação, como no caso do Brasil, que houve o aumento dos registros após a Lei da Propriedade Industrial. Além disso, o período entre 2003 e 2022 representa a maior relevância quantitativa, com um total de 631 pedidos de patente, com um pico em 2021, o qual pode ter sido gerado pela evolução das tecnologias que acompanham o crescimento da demanda global por alimentos. A China foi o país mais bem classificado em termos de patentes registradas, enquanto o Brasil encontra-se entre os 15 primeiros países, com 6 patentes. Mas também pode-se observar um interesse mundial por essa linha de pesquisa, uma vez que a distribuição geral dos países depositantes de patente não se concentra em uma região ou continente.
Em relação ao INPE, o Brasil depositou cerca de 182 documentos de patente, mas enfrenta desafios no Sistema Nacional de Inovação Brasileiro para a transferência da tecnologia gerada nos centros de pesquisas e universidades para os meios de proteção e a indústria. Portanto, de acordo com os resultados, a maioria dos documentos foram patentes de invenção. Entre os grupos inventivos, o desenvolvimento de novos produtos alimentícios detém 53% das principais invenções, principalmente produtos de origem animal e formulações. Além disso, a indústria de alimentos é a principal área de aplicação em ambas bases de dados. O crescimento de publicações foi expressivo na faixa de 2003 a 2022, e a China destaca-se no cenário geográfico internacional. No Brasil, apesar dos desafios enfrentados, foram depositados 182 patentes. Desse modo, nota-se um comportamento patentário promissor na área de alimentos, particularmente no desenvolvimento de novos produtos alimentícios, economicamente viáveis, sustentáveis e nutricionalmente importantes. Por fim, gostaria de agradecer ao UFBA, CAPES, CNPq e FAPESB pela oportunidade de desenvolvimento deste trabalho. E aqui estão as referências.